pregação do Evangelho de Jesus. Esse é o momento em que a gente é desafiado a verdadeiramente nos tornarmos discípulos de Cristo e andar como Ele andou. E eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Quero, como pastor, dar as boas-vindas a todos vocês. Estou muito feliz em rever irmãos que há vários domingos não via. Leandro, esposa, Jefferson. Alegria ver a Thaís aqui conosco. O Rogério e a esposa. Alegria que todos vocês estejam aqui para receberem uma porção da palavra de Deus. Mateus 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Fica com a Bíblia aberta aí nesse texto. Irmãos, um grande teólogo afirmou com contundência certa vez o seguinte: Cristo pregou um evangelho simples e poderoso. O homem o tornou em complicado e sem poder. Cristo pregou um evangelho simples e poderoso. O homem o tornou em complicado e sem poder. Então o homem é quem complica. O homem é quem tem a tendência para complicar as coisas simples. Meditando esses dias no Evangelho de Mateus e pensando sobre a caminhada de discípulos com Jesus, a gente vai perceber desde o início deste livro, que é chamado o Evangelho do Reino, o Evangelho de Mateus, que Jesus está determinado a instruir os seus discípulos a alcançar o patamar de uma vida num padrão de excelência. E Jesus, como sempre, em sua simplicidade, ele vai se valer de fatos corriqueiros da vida para extrair profundas lições espirituais e compartilhar com os discípulos. E você vai ver isso desde o início do livro. E aí, sobretudo quando ele entra na exposição do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ali ele traça claramente as diretrizes da vida de um servo. As bem-aventuranças nada mais é do que a introdução do Sermão do Monte. Jesus está dizendo ali que quem é crente de verdade, que quem quer ser discípulo no padrão do mestre, que quem quer restaurar o altar de uma vida de integridade, de uma vida plena, de uma vida saudável, de uma vida que flui, de uma vida que rompe,
de uma vida que prevalece, tem que atentar para os ensinos dele ali no Sermão da Montanha. E aí ele começa: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E ali ele vai dizendo que é feliz aquele que aprende a ser servo. A síntese das bem-aventuranças é Jesus dizendo: você será feliz quando você entender que você foi chamado para servir, que você foi chamado para ser servo. E aí ele continua falando do sal da terra e luz do mundo, do jejum e da oração. E ali ele vai tratando das doutrinas elementares da vida cristã, vai dando os fundamentos da fé, para que seus discípulos estejam verdadeiramente embasados, bíblica e teologicamente falando, e tenham a consciência de quem são, de onde vêm e para onde vão. Discípulos que não vão viver a vida cristã aleatoriamente, mas dentro daquela instrução paulina em Efésios 5:15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Jesus preparou os discípulos para que eles tivessem a consciência de que iriam atuar no reino, num contexto de batalha espiritual, de que eles teriam consciência de que seus grandes inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E ali Jesus vai ensinando sobre o reino, sobre a vida cristã, sobre um cristianismo equilibrado. E aí, meus irmãos, eu não posso me alongar. Quando chega no capítulo 16, Jesus é bem cauteloso, bem sistemático, e ele começa o capítulo 16 alertando seus discípulos acerca de seitas religiosas, seitas heréticas, religiosidade vazia, rasa, que não leva a nada. E de cara ele alerta os seus discípulos a respeito de duas seitas que trouxeram grandes males para o reino na época do ministério terreno de Jesus: os fariseus e os saduceus. Os fariseus, preocupados com o exterior, com a legalidade, com aquela religiosidade aparente, aquela religião de fachada. E noutra ocasião Jesus vai dizer que eles são como sepulcros caiados, pintadinhos por fora, limpinhos por fora, mas uma interioridade contaminada, suja, eivada de veneno. Saduceus é aquela seita a quem o Senhor exortou dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Era uma seita que trabalhava para minar a mentalidade do povo daquela época, a não acreditar nas doutrinas essenciais, e a principal dela, a ressurreição de Cristo, doutrina essencial do cristianismo. Tanto é que quando Paulo descreve na carta aos Coríntios a respeito da ressurreição, ele disse: olha gente, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nós somos os mais idiotas dentre os homens. O evangelho vale a pena porque a gente adora um Cristo vivo, um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, com muita propriedade, dizendo: onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. E aí, na sequência, depois que Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, e obviamente ele quis alertar a igreja que a gente ia viver dias difíceis com relação a religiões que não levam a nada, mas a essência do evangelho é que precisa ser entendida, mentalizada e vivenciada. Aí ele faz uma pergunta:
nas regiões de Cesareia de Filipe, cidade em homenagem ao imperador César, influência do romanismo. Aí Jesus pergunta: olha, o que é que os homens andam dizendo ser o Filho de Deus? E aí os discípulos dizem: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus queria perceber em que nível estava a crença daquela comunidade, em que nível estava a evangelização, a influência dos discípulos naqueles dias. Dada essa resposta, o Senhor faz uma segunda pergunta: mas vocês, o que é que dizem que eu sou? No entendimento de vocês, na crença de vocês. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz é você, meu querido, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Revelação celestial, revelação do trono, do Pai. Mas aí Jesus continua a sua caminhada e conversa com os discípulos e diz: olha, eu quero preparar vocês, que eu vou a Jerusalém, e lá sacerdotes, líderes vão me espancar, vão me bater, vão me crucificar, vão arrebentar comigo. Eu vou morrer, terei que ser sepultado, mas vou ressuscitar. E aí Pedro chama Jesus em particular, deve ter posto a mão no ombro do mestre: isso não te acontecerá, Senhor. Eu não vou admitir que isso aconteça. Não é justo que tu morras desta maneira. Aí no texto. Aí, o que é que Pedro escuta do mestre? Arreda, Satanás. Tu não cogitas do reino de Deus, tu és para mim pedra de tropeço. No mesmo texto, aqui ele tem uma revelação e é bem-aventurado. Aqui ele escuta um arreda, Satanás. Por quê, pastor? Ele saiu do espírito da revelação para o espírito da projeção. É quando o discípulo quer ser mais do que o mestre. É quando o sentimento de humanismo, de egoísmo, de empáfia, de soberba toma conta. Cristo tinha consciência da missão. Ele sabia que a morte de cruz nos asseguraria salvação, redenção, justificação, purificação, vitória, paz. E o inimigo, mal o discípulo recebe uma revelação do Pai, dá lugar ao diabo. Igreja, irmãos, essa experiência tratada nesse episódio é para nos alertar que a gente tem que estar constantemente no discipulado, aprendendo com Jesus. João 3,27 diz: o homem não terá bem algum se do alto não lhe for dado. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há dúvida ou sombra de variação. E agora eu pergunto a vocês: o que é que está acontecendo hoje no Brasil? A igreja evangélica, em grande medida, saiu do espírito da revelação e entrou no espírito de projeção. É o homem que aparece, é o homem que é o cara, é o homem de Deus, é o homem que faz o milagre, é o homem que arrebenta ministérios, é o homem. Estamos vivendo o 666 de Apocalipse. Há um culto ao homem, é o humanismo, assintoso entrando na igreja. Jesus fazia o milagre, fazia as maravilhas e se ausentava. Hoje, um tempão na televisão, sujeito fazendo a propaganda de um milagre, como se fora ele o responsável por aquela cura, por aquela coisa toda. Mas aí Jesus continua
ele entendeu que era uma ingerência maligna, repreendeu dizendo: arreda Satanás. E aí agora ele vem dizendo: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí Jesus agora vai aprofundar discipulado aqui, e ele vai dizer que discipulado implica em renúncia, sair da zona de conforto, deixar o seu bem bom para fazer a obra do mestre. E nesse ensino ele diz: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele vai trazer à tona a mensagem da cruz. Ele vai falar que discipulado pressupõe compromisso com a mensagem da cruz. E aí ele continua caminhando e ensinando os discípulos. E aí entra o texto que eu li para vocês, o capítulo 17, onde ele diz: olha, está na hora de uma paradinha, um pit stop para a gente orar. Vamos subir no monte? Vamos lá, galera, liderança da igreja, sobe aqui comigo. A gente tem que orar, e orar, e orar. E aí o texto diz: 6 dias depois dessa caminhada, dessas instruções, Jesus discipulando seus discípulos, eles sobem ao monte com o propósito de orar. E aí quem é que eles leva? Ele leva os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, com o propósito de orar. E ali começam a orar. A presença de Deus é intensa. Jesus é transfigurado. De repente uma experiência de uma verdadeira teofania acontece ali, uma coisa linda. Uma nuvem prateada cobre aquele monte. Aparece Elias e Moisés. Pedro mais uma vez, apressadozinho, falando fora de hora: Senhor, que tal 3 tendinhas aqui? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui só na remanância, só na revelação, só na bênção. Aí vem a voz audível do Pai: esse é o meu filho, ouçam-no. Os discípulos ficaram assustados com a voz de Deus. O Senhor os ergueu dizendo: não temas. O Senhor orientou a que ninguém contasse aquela revelação tremenda. O Senhor disse que não precisava de badalação, a não ser após a sua ressurreição. E aqui Jesus vai preparando os discípulos. Quando eles descem, está um pai aflito com um garoto endemoniado, e os discípulos não puderam expulsar. Sem sensacionalismo, sem tomar nome de demônio, sem dar microfone a capeta como fazem as igrejas aí. Sensacionalismo puro. Jesus chega e diz: diabo, sai dessa vida. E aí os discípulos chegam lá: mas por que tu conseguiu expulsar e nós não? E aí o Senhor disse: ó, homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Eu quero dizer a vocês que tem umas castas aí que só saem com jejum e oração. Vocês não expulsaram por causa da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão com oração e jejum. Versos 20 e 21. Jesus agora está ensinando sobre oração e jejum. E Jesus está ensinando aqui aos discípulos. Aí sabe o que é que eu encontro aqui? Para entrar na parte prática e ensinar para os irmãos. Jesus está ensinando aqui como restaurar o altar de uma vida plena, de uma vida íntegra, de uma vida abundante, a começar pelos líderes da igreja. E aí, nesse texto da transfiguração, a gente aprende alguns princípios que são essenciais, elementos que são essenciais para quem quer restaurar o altar de um discípulo que está vivendo vida plena, que
que quer viver vida abundante, vida íntegra, vida no padrão de excelência. Discípulo que quer desenvolver uma espiritualidade sadia, equilibrada, inteligente, simples, mas poderosa. E meus queridos, a primeira coisa a observarmos aqui nesse texto, para que você restaure o altar da sua vida de um discípulo de vida íntegra, é que sua espiritualidade precisa estar fundamentada, estribada, calcada em Jesus e em mais ninguém. Você precisa mentalizar que acima de qualquer coisa você é discípulo de Jesus. É a Ele que você precisa honrar, seguir, obedecer, ouvir. É nos passos dele que você precisa caminhar. 1 João 2,6: se alguém diz estar nele, também deve andar como ele andou. Elias simboliza a era dos profetas, Antigo Testamento. Moisés simboliza a lei. Pedro, Tiago e João simbolizam a igreja, a liderança da igreja. Mas no verso 8 o texto diz: então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Então, vida cristã autêntica é vida cristocêntrica, é vida centrada somente em Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele para todo sempre, e amém. Paulo diz com toda a propriedade, escrevendo aos Gálatas: e agora, minha gente, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. João diz lá no Evangelho, no capítulo 6: para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e visto que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, espiritualidade sem Cristo é fruto de hermenêutica falseada, de interpretação bíblica errada. Eu não posso conceber vida de discípulo íntegra, santa, equilibrada, abençoada, se Jesus está fora. Até porque o grande pecado da igreja do Apocalipse, no capítulo 3, foi Jesus fora do centro. É aquela igreja que saiu da revelação para a projeção, encheu-se de soberba e disse: temos tudo, não precisamos de nada. Jesus teve que dizer para aquela igreja: és pobre, miserável, cego e nu. Eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei, cearei com vocês e vocês comigo. E em tempo eu dou um conselho a vocês: comprem ouro fino, ouro refinado. Tipologia bíblica, isso fala do poder de Jesus. Vestiduras brancas, fala de santidade. Colírio para os olhos, fala de visão que precisa ser restaurada. Então, Igreja Batista da Graça, que neste ano de 2015, os 30 anos da igreja, você possa restaurar o seu altar de um discípulo inteligente, vida íntegra, padrão de excelência, uma vida centrada em Cristo. Que você não decida nada, não faça nada que vai comprometer sua comunhão, seu testemunho, sua intimidade com Jesus. Em segundo lugar, a espiritualidade, ela é sadia, ela é plena, ela vai alcançar um patamar de excelência se ela desemboca em obediência ao Evangelho. Quem fala aqui no versículo de número 5 é Deus, o Pai, é Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz assim: olha, este é o meu filho, ouçam-no.
Esqueçam Moisés, esqueçam Elias, esqueçam vozes do mundo, esqueçam Silas Malafaia, Caio Fábio, A, B ou C. Ouçam a Jesus. Esqueçam Aloísio da Videira, Bispo Macedo, Josafá da Graça. Ouçam a Jesus. E o grande problema aqui, irmãos, é esse: que há vozes e vozes que está tirando a igreja do foco do reino, está levando para o homem. E o povo deixou de aprender com Jesus. Há uma grande multidão em Cafarnaum, Mateus no capítulo 11, 28 em diante, Jesus diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu tenho irmãos aqui que são vizinhos de bispos de grandes igrejas. Diz que o bispo passa e não dá nenhum bom dia. Bispo, apóstolo. São tantas vozes, irmãos, cada um querendo ser dono da verdade, e o evangelho está sendo preterido, esquecido. Então Deus dá a receita. Igreja brasileira, o meu recado é esse: esqueçam os homens, ouçam a Jesus. Sabe o que é que no original isso significa aqui? Eu estava olhando a Bíblia de Russell Shedd. Isso aqui é uma ordem vital. Quero que a igreja fale isso. Uma ordem vital: ouvir a Cristo. Esta é uma ordem de Deus, do céu, do trono. Ouçam os ensinos do meu filho. Irmãos, estamos caminhando para o final. A Veja de hoje diz que os judeus da Europa já estão voltando para Israel. As decisões internacionais aí levam a crer que nós estamos nos aproximando de uma grande guerra nuclear. As evidências do que acontece no Brasil, estamos caminhando para uma crise, possivelmente uma guerra civil. Ninguém está tolerando esse governo. A coisa está feia. E a palavra está se cumprindo. Se você atenta para o que está acontecendo com Israel, esse encontro agora no Panamá, livros sobre acordos internacionais. Eu entrei numa livraria com o meu irmão no Recife. Ele está lendo muito sobre essa coisa aí. E aí tem fotografias de Lula com gente lá no Irã, e arrumadinho aqui e ali. A coisa está se montando para nada de bom. E o evangelho já vai mostrar tudo isso. Às vezes alguém vem falar comigo num tom de desespero. Eu digo: irmão, isso é bíblico, vai se cumprir. Lê Mateus 24, lê Lucas 21, sermão profético de Jesus. E Lucas 21, 28, Lucas é de um discernimento espetacular quando ele diz: ora, irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer, e aí você vai para o contexto antecedente. Que coisas são essas? As guerras, os terremotos, a imoralidade, os homicídios. Aí vem tudo descrito lá. Aí Lucas dá um arremate e diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, olhem para o alto, ergam a cabeça, fiquem alegres, porque a vossa redenção está próxima. Então, irmãos, o que está acontecendo na igreja hoje é um sinal. A igreja saiu do foco, perdeu a visão de glória de Deus, a visão de honra a Deus, e agora é o homem que está em evidência. Este é o meu filho, ouçam-no. Quem ouve a minha palavra, João 5, 24, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Um dos grandes problemas do discípulo hoje é dar ouvido a vozes, linhas cruzadas. Discípulo que está desconectado com o trono e não está ouvindo a voz do Mestre. Igreja Batista da Graça, neste ano da restauração, 15 anos, 2015, 30 anos da igreja, vamos restaurar o nosso TSD, tempo sozinho com Deus, o nosso lugar secreto, nosso momento a sós com o Senhor, e vamos falar menos e ouvir mais. Vamos ouvir todo o conselho de Deus. Em terceiro lugar, precisamos, para alcançar o patamar de vida plena, discipulado no padrão de excelência, ficar claro que temos traços do caráter do Mestre, seguindo os seus passos, praticar oração. Se você for para o texto correlato em Lucas 9, lá no verso 28 é mais claro: subiram para o monte com o fim de orar. Orar. Não é falar de política, não é falar do campeonato brasileiro, nem do Corinthians, nem do Flamengo, nem do Palmeiras, não é falar do PT, nem do PMDB, nem do PCdoB. Quando você subir para o monte, suba com o propósito de orar. Então, irmão, se fala muito em oração, tem muitos chavões sobre oração, mas na verdade temos praticado pouco a vida de oração. Tem muito chavão aí, né? Oração é o fôlego da alma. Oração é a chave do avivamento. A oração é uma arma poderosíssima. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas na verdade verdadeira, a gente passa o dia a dia, muitas vezes sem parar para dar bom dia ao Espírito Santo, para pedir a direção do Senhor para a nossa empresa, para a nossa família, para os nossos negócios. Consciente ou inconscientemente, a gente sai do espírito da revelação para o da autoprojeção. Eu vou fazer isso, eu vou conseguir isso, eu. E aí Tiago diz: olha, ao invés de falar dessa forma, você deve dizer assim: se Deus quiser. Não sei quantos ouviram na Globo News a entrevista do coveiro escritor. Quem ouviu? Só eu e Angélica. A entrevista de um coveiro escritor. O cara trabalhou nos principais cemitérios de São Paulo. E refletindo sobre túmulos, famílias, mortos, momentos em que a polícia chegava para desenterrar o cadáver e fazer aquele ato policial, como é que chama? Exumação do cadáver. Ele chegou a algumas conclusões. Nos cemitérios que ele trabalhou, que eram cemitérios de elite, cemitério do Morumbi, etc., só sepultavam cadáveres de famílias da elite, da alta. E aí o interlocutor perguntou para ele: o que é que o senhor observava? Ele disse: o povo é muito vaidoso, muito soberbo. Já chegava dando ordem para nós a não jogar a terra apressadamente, a não jogar a terra com muita força, e era aquela coisa e tal. De repente a gente via que, em razão do episódio do crime, aquela família voltava, e aí exumação do cadáver. Aí lá ia a gente reabrir a cova. E aí, o que é que você... Só o fêmur inteiro, os cabelos, o pó do caixão e nada mais. E aí a gente abria, dava um passo atrás e concluía: olha aí o fim de todos nós. Só fica inteiro o fêmur, o crânio, os cabelos e o pozinho do caixão.
Então, irmãos, temos que sermos realistas. O tempo urge e a gente precisa orar. Intensamente orar, buscar a Deus. Pedir sabedoria para viver nesse mundo tenebroso, para educar os filhos, para manter o casamento, para equilibrar as finanças. É da oração que surgem as revelações, emanam as revelações de Deus. E vocês vão ver na vida de Cristo, Ele nunca começou nenhum momento sério na sua vida que não fosse regado pela oração. Inclusive o início do seu ministério, 40 dias de jejum e oração. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele orou ao Pai. Antes de multiplicar os pães, Ele orou. E muitas vezes a gente quer levar a vida sem dar o devido valor ao tempo com Deus, a prática diária da oração. O dia tem 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabalhar, 8 para fazer uma série de coisas. E Jesus teve que um dia exortar os discípulos dizendo: nenhuma hora vocês quiseram vigiar comigo. Nenhuma hora. Então, irmãos, se a gente não restaurar o altar da oração, o altar do lugar secreto, o lugar da comunhão, o lugar da intimidade com Deus, não vamos crescer muito não. Os segredos do Senhor são para os que têm intimidade com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas olha, irmãos, a gente aprende aqui nesse episódio da transfiguração, em quarto lugar, que quem quer crescer, quem quer alcançar um patamar de um discipulado de excelência, tem compromisso com a mensagem da cruz. O assunto da reunião lá, da oração, era Jesus preparando o seu espírito para o Gólgota, para o Getsêmani. Era Ele preparando os líderes da igreja para esse período em que Ele estaria crucificado e sepultado. Ele entendia que era necessário Ele ser obediente até a morte, e morte de cruz. E aí eu já ensinei aqui à igreja que, identificados com Ele, andando nos passos dEle, nós temos que estar identificados com a cruz. Como Paulo: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. E essa cruz fala de renúncia, de obediência, de humildade, de perdão, de serviço, de amor. Mensagens da cruz de Cristo. Então, o discípulo de Cristo tem que restaurar essa identificação com a mensagem da cruz. Compromisso com a mensagem da cruz. E quero encerrar, irmãos, dizendo que o discípulo que quer conhecer mais o Senhor, que quer alcançar um patamar de bênção, de evidência, de vitória, ele vence a fobia do divino. Crente não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E o temor é respeito, é honra. Está aqui o Senhor chegando e batendo nas costas dos discípulos: erguei-vos e não temeis. Isso é a voz do meu Pai, é Deus falando. E Jesus vai ensinar nos evangelhos que a gente tem que mentalizar aquela identidade que nós somos filhos e Ele é Pai. E a gente deve se relacionar com Ele chamando-o de Abba Pai, Paizinho querido. Ele ensinou a oração do Pai Nosso com o início da frase dizendo o quê? Pai Nosso que estás nos céus. Ele é Pai e eu sou filho.
E lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: qual é o pai que o filho pede pão e vai dar pedra? Ou pede peixe e vai dar serpente? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo quando lhe pedirdes. Então, meu querido, eu quero te lembrar que você faz parte da família mais feliz da terra. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é filho, e só quem pode te exortar, te disciplinar, é teu Pai que está nos céus. E às vezes tem gente que está na canga do diabo, está no paredão do diabo, está amedrontado com ameaças do diabo. Meu filho, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo e fazer de você um discípulo livre e abençoado. Então, meus queridos, o texto termina dizendo assim: aproximando-se eles, tocou-lhes dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. Então aqui estão algumas dicas para que você, no caminhar com Jesus, nesse ano de 2015, restaure o altar de um discípulo obediente, de um discípulo que pratica oração, de um discípulo que pauta sua conduta de vida nos princípios do Evangelho, que venceu a fobia do divino. E sabe mais aqui, irmãos, lembrando do episódio de Pedro, quando ele teve que dizer arreda, a espiritualidade, ela é sadia, ela é nobre, ela alcança o seu alto nível quando ela não é ufanista, nem autoglorificante. O que é que Jesus disse na descida do monte? A ninguém contem a visão. Nada de marketing, nada de merchandising, nada de badalação. Mas, Senhor, uma nuvem prateada, o vozeirão de Deus, o Pai, e a gente tem que ficar calado. Eu quero ensinar vocês a ter domínio próprio e não se ufanar, não se vangloriar de coisas que não lhes pertencem. A ninguém contem a visão, até que eu morra, seja sepultado e ressuscite. Então, eu me preocupo quando alguém começa a se exaltar. Meu ministério, minha igreja, meus livros. Vocês sabiam que Jesus nunca escreveu um livro? Alguém escreveu a respeito dele, ele nunca se preocupou em escrever livro. Tem nenhum livro na Bíblia escrito por Jesus. Paulo, Pedro, João, Amós, Isaías, Jeremias. Jesus não se preocupou em escrever livro, não. Não estou dizendo que não é bom escrever. Se eu puder, eu ainda escrevo um. Mas Jesus não se preocupou com isso. Então, cuidado para não se tornar ufanista, autoglorificante, se julgar o melhor músico, o melhor professor, o melhor. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então a espiritualidade, ela é sadia, ela é bíblica, ela é plena, quando ela não é ufanista, nem autoglorificante. Você faz com a consciência de que fez para Deus, e a glória é dele, e somente dele. Feche os seus olhos, vamos orar.